Diz assim, Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, porção semanal, Kitse, que diz, verso 10: quando saíres à guerra contra os teus inimigos e os entregar o Eterno teu Deus em tuas mãos, e eles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher, então a trarás para dentro de tua casa, e ela rapará a sua cabeça, e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela, ficará em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês, e depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. E se não a quiseres, a deixarás ir em liberdade, não a venderás por dinheiro, e não te servirás dela, porque a afligiste. Quando um homem tiver 2 mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, a amada e a aborrecida, e for o filho primogênito da que o aborrece, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, o primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá, para dar-lhe 2 porções de tudo que possuir, porque ele é o princípio do seu vigor, e a ele pertence o direito da primogenitura. Quando tiver um homem um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão aos anciãos de sua cidade, e à porta do tribunal do seu lugar, e dirão aos anciãos da sua cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não obedece nossa voz, é glutão e beberrão. E o apedrejarão todos os homens da sua cidade, e morrerá, e eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando houver num homem um pecado digno de juízo de morte e for morto, o pendurarás no madeiro. Não pernoitará seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é um desprezo ao Eterno. E não contaminarás a tua terra que o Eterno teu Deus te dá em herança. Pois bem, vamos dar uma paradinha aqui para a gente pensar em algumas coisas. Quando vimos ontem o Pirkei Avot, capítulo 5, quando fala sobre o pobre, ficou claro o quanto o Eterno ele olha a qualidade da pessoa, tá? E ninguém consegue perverter os pensamentos de Deus. Então, o que isso vai dando para você como formação do seu caráter? Que é importante. A pergunta que fica é assim: todos nós que estamos aqui viemos de uma religião. Ninguém aqui nasceu judeu e aprendeu a Torá desde o começo, tá? Alguns aqui passaram pelo espiritismo, outros passaram pelo catolicismo e outros passaram pela igreja evangélica. Aliás, o último passo nosso, todos nós viemos de uma igreja evangélica. A pergunta é: nesse período de tempo, a gente pensar assim, por que é que você ou as pessoas que você conheceu nestes lugares têm dificuldade em ter fé no Eterno, crer no Eterno? O que faz você crer em alguém?
que vocês pensam? Pode falar aí quem quiser. O que faz você ter confiança em alguém? O que faz você saber que você pode contar com aquela pessoa? Porque a gente confia naquela pessoa, pastor. A confiança, para você confiar, tem que ter acontecido alguma coisa, tá? Imagina assim. Porque ela sempre está ajudando a gente. Justamente, sempre está ajudando. Essa é a base de tudo. Se você está perto de alguém que fala assim, um amigo, ou teu irmão, ou um filho, tá? Ele fala assim, ô mãe, pode contar comigo. Mas de repente acontece alguma coisa, cadê o filho? Então, muito papo e pouca ação. Isso é um texto do Porquê Avot. Fala menos, age mais. Isso é um texto do Porquê Avot. O que mais a gente vê dentro da religião de onde nós viemos, e dentre as pessoas que a gente conhece, é que fala muito, mas não cumpre aquilo que falou, tá? Com isso, ninguém precisa jogar na cara de ninguém, mas fica claro que quando você precisa de alguma coisa, você vai pedir ajuda àquela pessoa? Vai pedir? Não vai. Aí quando passou o tempo, a pessoa vem falar para você assim, se é filho, se é amigo, meu, por que você não me pediu ajuda? Adianta falar, você não ia ajudar, a pessoa briga com você e fala, claro que eu ia te ajudar. O filho fala, mãe, eu ia fazer por você. Mas você acha que um filho não fica sabendo o estado de uma mãe? É bem aquela história assim, fulano, você quer que eu lave a louça para você? Você vai almoçar lá na casa da Isa. Antes de você perguntar, ela fala, fulano, a louça é tua, tá? Lembra quando a gente almoçava lá na Dona Cida, não é, Isa? Praticamente eu e você sempre lavava a louça, né? Não era? A Dona Cida precisava pedir pra gente? Não, acabava o almoço, você sabe que tem que ajudar, então levanta, porque se você perguntar, quer que eu lave a louça, ela vai falar o quê? Não precisa, deixa aí que eu faço. Você é visita, não é assim? Pois bem, o Eterno, por que a gente aprende a confiar nele? Porque ele age, tá? Agora, fica muito mais fácil você aprender a ação de Deus estudando o judaísmo. Por quê? Porque naqueles outros lugares citados, fala muito da vida pessoal de cada um, tá? Mas as pessoas não são levadas a compreender o caráter de Deus e a ação de Deus na história. O que você vem estudando de sábado aqui? Não é a Torá? Então, você não pega a história e está relatando que nós estamos vendo um pedaço da história aqui. E aqui está dizendo, olha, vocês vão à guerra. E vocês vencendo a guerra, porque eu vou dar a vitória a vocês, vai acontecer que vocês, homens como soldados, que estarão cativos no exército, nesse período de guerra, aí vem toda aquela fúria de homem, aquelas coisas que Deus não entra nessa questão. Ele simplesmente reconhece esse vigor do homem, tá? Se é animalesco, se é fora de controle, ele não entra nesse detalhe, ele vai direto no ponto. E o ponto é, se você pegar uma mulher, achou essa mulher bonita, ela é do exército inimigo, e você achou essa mulher bonita e quis tomar para você como mulher, então, neste sentido, como que Deus vê essa mulher? Como uma desafortunada. É como se fosse o pobre, que a gente viu ontem. O pobre é oprimido, é isso, mas se ele clamar a Deus por socorro, os céus respondem, aumentando a peste, tá? Aqui ele diz o que?
você pega essa mulher, leva para a tua casa e ela é sua, afinal de contas ela era do exército inimigo, ela ia morrer mesmo, faz com ela o que você quiser, e divide ela com todos os homens do exército, acaba com essa mulher, porque ela é nada mesmo, ela é do exército, ela ia morrer de qualquer forma. Foi assim que Deus tratou? O que Ele deu a essa mulher? Dignidade. Você já percebeu que você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter respeito no lugar onde você mora e no local de trabalho que você está? Você pode ter tudo isso diante de pessoas, mas se você não tiver dignidade, eu garanto para você que você tem tudo e você vai se sentir não tendo nada. Mesmo sendo um homem rico, você vai dizer, sabe o que? De que me vale o dinheiro? E quando nós estamos nessa posição contrária, que não temos dinheiro, sabe o que a gente fala? Nós não reconhecemos a nossa dignidade. A gente olha para o dinheiro e fala, ah, meu Deus, se você me desse dinheiro. E a gente acha que a solução de Deus para te fazer feliz é Ele te dar dinheiro. E você não percebe que o que te faz ser feliz e ter tudo é aquilo que você tem. E você não percebe que tem dignidade. Tem uma pessoa que eu gosto muito e que foi um amigo. Eu vi esse homem entrar na igreja evangélica na época. Eu vi ele entrar como visitante, vi ele firmar aqueles passos dele, vi ele se tornando diácono, vi ele chegando a ser pastor. E nesses anos todos, quando ele chegou a ser pastor, eu tive a palavra de Deus que o meu tempo naquele lugar acabou, que eu tinha que sair. Sabe o que ele fez? Me abraçou, chorou comigo e falou assim, a gente andou junto tantos anos, agora que a gente iria poder ficar junto, você vai sair justamente no início do meu ministério? Para ele, a princípio, foi uma decepção, tá? Mas um dia, quando eu estava no buraco, sem dignidade, e eu não percebia essa dignidade, porque a tristeza, a angústia, ela vai te consumindo. Por isso que o Eterno fala que a esperança, quando tarda, a resposta, quando demora, ela vai enfraquecendo teus ossos, seca os ossos. Secou os ossos, você perde sustentabilidade, você não fica de pé. É uma forma de você entender. Por que você fica de pé? Por que você anda? Ah, é por causa do músculo que faz a minha perna andar. Mas se você não tivesse o osso para manter esse monte de carne, de músculo de pé, que iria adiantar você ter músculo, mas o músculo não tem sustentabilidade? Sustentabilidade. Não tem. Como é que você vai fazer ficar de pé? Por que você tem o esqueleto? O esqueleto é que mantém toda a organização muscular. É por isso. Agora, seca esse osso e ele fica fraco, uma imagem de fraqueza, que ele não vai ter força para ficar de pé. O que adianta você ter musculatura forte? Você não vai conseguir ficar de pé. Tá? Então, esse modo de você entender que a tristeza, a angústia, ela te leva à prostração, porque ela faz você perder a força. E você perde a força porque mudou o foco. Você deixou de enxergar aquilo que te dá força. Quem é que nos dá força? Rocha forte é o Eterno. O que Terrilim 46 fala? Deus é meu socorro bem presente no dia da angústia. O que é o Salmo Terrilim 23, famoso? O Eterno é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande no vale de sombra da morte, não temerei mal algum. Teu cajado me consola. Então ele está dizendo que há consolo, que há misericórdia, que há socorro da parte de Deus. Tá? Nessa época eu estava fraco, com o osso fraco, sem conseguir ficar em pé. Esse mesmo homem que, quando eu o vi, pastor,
ele orou por mim, e não foi nem dentro, foi lá fora, na rua. Na rua é no pátio lá do terreno da igreja na época. A oração que ele fez, sabe qual foi? Simplesmente ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: Senhor, devolva a dignidade ao teu servo. Eu nunca esqueci essa palavra, dignidade. Para aquela época não fez tanto sentido dignidade, porque a gente está acostumado aí popularmente dignidade em outros sentidos, mas o sentido que foi trazido ali este sentido, é como se falasse assim: restaure os ossos dessa pessoa, para que essa pessoa fique de pé, porque essa pessoa ficar de pé, ela vai andar. Em termos figurados, o que está sendo dito isso ao Eterno? Que ele volte a olhar para ti e te enxergar, porque se ele enxergar a tua ação na vida dele, a alegria de viver vai voltar, ou seja, a cura virá. Por que você fica doente? Porque você retira os olhos do Eterno. Doença que eu estou falando em sentido que enfraquece, tá? Aí vem problemas com o filho, problemas com o pai, problema com namorada, com o marido, no casamento, no trabalho, problema de relacionamento, problema com a lei, problema com a prefeitura, problema de dinheiro, problema. De repente, você fica cheio dessas coisas, você perdeu o foco. E quando você perde o foco, você começa a achar que Deus tirou os olhos de você. E se Ele tirou os olhos de você, Ele é o culpado da tua situação. Mas o culpado da minha situação, da tua situação, é eu e você. Nós somos culpados. Por quê? Porque pense em José. Todo mundo gostaria de ter sido José, mas como rei do Egito. Eu duvido que você iria falar: eu queria tanto, Eterno, de ser José. Mas Deus, pode pular a parte de ficar lá sendo judiado pelos irmãos? Pode pular a parte de ter ficado aprisionado com cobras e escorpiões naquele buraco? Pode pular aquela parte de ficar preso 12 anos numa cadeia sendo justo e honesto? Pode pular a parte de ter sido provocado pela mulher do meu Senhor? Então esses anos todos, arredondando os anos, 20 anos de só sofrimento, você não quer ser Yosef. Agora você quer ser Yosef a partir de 30 anos de idade. Aí de 30 anos até 110 anos, eu quero ser Yosef, porque você vai reinar, vai ter tudo de bom. É assim que as pessoas pensam. As pessoas falam: vamos clamar a Deus, porque se Deus fez a Abraão, Ele fará a você também. E aquilo que Deus fez a Abraão, de provar a Abraão, como nós vimos também no Pirkei Avot, porque hoje está difícil aqui para mim, não consigo falar sustentabilidade, agora eu vou falar Avot, falar Avete. Acho que é a sogra, né? Cadê a Avete? A Avete não veio hoje? Acho que é saudade, né? Então no Pirkei Avot foi dito que 10 provas o Eterno provou Abraão. Provas difíceis, permitindo que ele fosse julgado e recebido uma ordem de morte pelo rei da época. E que morte que era? Ser colocado vivo dentro de um forno. E o forno não era um forno que nem você está acostumado ao teu fogão, ou o forno da roça, que é aquele forno a lenha. Não, era um forno que é do tamanho de uma cidade. É essa a questão. E o medo? E você olhar aquilo lá, enquanto você Deus vai me livrar, mas até chegar perto do rei, você está forte, Deus vai me livrar. Aí na hora que o rei fala: te sentencio à morte, você ainda pensa: Deus vai me livrar. Mas na hora que você está caminhando para entrar naquele mundaréu de fogo,
E aí? Eu duvido que as pessoas querem ser Abraão e querem, Deus, vamos clamar porque aquilo que Deus fez a Abraão fará com você também. Mas Deus, por favor, menos as 10 provas. Só que se Deus tirar as 10 provas, o que sobrou? Como que Abraão pôde falar para Deus, olha, eu estou fechado contigo, conte comigo. Se Israel existe hoje, o mérito é de Abraão. Se Israel é a nação escolhida na terra por Deus, já explicamos isso diversas vezes, não foi porque Deus escolheu, ele foi obrigado a escolher, porque a única nação, o único homem desde Adão, dentre todos que existiram, que conseguiu o mérito de atingir um nível elevado acima de tudo, foi Abraão. E Abraão pôde receber o direito de que a posteridade dele seria como ele. É a árvore que gera segundo a ela própria. Por isso que jamais a igreja em que ensina que a igreja de Cristo substitui Israel, jamais isso pode acontecer. Porque na terra existente, a única nação na terra que vem de Abraão diretamente é a única que conseguiu um lugar acima de todos os lugares, acima de todos. Então não teria como uma igreja mal formada, mal educada. Por que eu falo mal educada? Mal educada porque eles não estudam a palavra de Deus. Estudam, mas não conhecem, não cumprem, não vivem. Portanto, como que tem fé? Como que conhece a Deus? Agora eu volto lá no começo, porque eu comecei perguntando, o que faz você conhecer a Deus? Agora entra aqui. Meu exército, você está indo a guerrear e eu dou a vitória naquele exército. Considero a tua situação, não estou dizendo se eu concordo com ela, se você poderia pensar diferente, agir diferente, mas eu sei que dentre vocês sempre vai ter um homem que vai olhar para uma mulher e você vai se esquecer daquela mulher sua que você deixou em casa, e você simplesmente vai pensar no teu corpo, nos teus desejos, e você vai olhar para essa mulher bonita, mesmo ela estando lá toda suja, vestidos sujos ali, você vai olhar para ela, a alma animal vai reinar e você vai querer tomá-la para você. Mas sabe de uma coisa, você não vai fazer do teu jeito. Você quer pegar a mulher? Tudo bem, mas você vai possuir essa mulher. O que é possuir essa mulher? Ou seja, você vai dominar os desejos da tua carne por um mês. Você vai tirar aqueles vestidos dela. Tirar não, vai permitir que ela tire. Ou seja, você não vai nem ver essa mulher nua. Você vai deixar essa mulher com os vestidos bonitos, lindos? Não, vestidos de aflição. Você vai rapar o cabelo dela. Imagina a Jéssica careca. Por que que infelizmente as pessoas que têm câncer perdem o cabelo? Todas elas sentem vergonha. Elas sentem vergonha porque todo mundo vai saber que ela tem câncer? Não é só isso, gente. Você tirou o cabelo de uma pessoa, se acaba com uma imagem dela. Além de que o cabelo de uma pessoa, diz o judaísmo, ele tem um segredo. O cabelo da mulher tem um segredo. Não só da mulher, né? Alguns dizem que o cabelo da mulher traz toda a sexualidade. Muitos dizem que o desejo de um homem por uma mulher também está relacionado com o cabelo. Você tirou o cabelo dela, você tirou, vamos usar o termo que eu usei, você tirou a dignidade dela. É como se você tivesse quebrado os ossos. A pessoa não fica de pé mais. Uma pessoa que perde a sua imagem mental, ela fica como que um louco. Ela não se reconhece.
Daí o problema de quem faz muita mudança no rosto com cirurgia plástica, a pessoa passa um problema de identidade. Ela olha no espelho e não enxerga ela, é outra pessoa. Entendeu? Então o Eterno fala, ela vai rapar o cabelo, vai deixar crescer as unhas, vai virar uma bruxa. E dizem também que o cabelo da mulher é um véu, não é, pastor? É um véu. Eu já ouvi isso. Já ouviu. Então, gente, o que o Eterno está tendo com essa mulher? E está demonstrando a ela o quê? Aí você vai, você acabou de falar que ele está tirando dignidade dela. Não, ele está dando dignidade a ela. Mas como? Você acabou de falar que tirou o cabelo dela, deixou a unha crescer, não está deformando a imagem? Mas ele não está deformando a imagem dentro dela, ele está mexendo com a imagem que estava dentro do homem, para que o homem olhe para aquela mulher e tenha um mês para ele decidir se ele realmente gosta daquela mulher. Porque se ele gosta daquela mulher, ele tem que aprender a amá-la, a cuidá-la, a viver com ela. Porque um dia, se ela ficar doente, ele já passou pela experiência de vê-la careca. Se um dia ela ficar aflita, com dor, chorando que nem criança, porque dependendo do estágio da dor, por mais velho que a pessoa esteja, ela grita pela mãe. É aquele socorro universal, é a volta ao ventre materno onde estava seguro. A pessoa grita, berra, ela fica como louca, mas ela busca um lugar seguro. A mesma palavra que o apóstolo Paulo declara que toda a natureza, tudo que está na terra, geme, querendo voltar àquele lugar, àquele mundo de segurança antes da queda do homem, ou seja, um retorno ao paraíso do Eterno, um retorno, deixando esta alma animal para retornar a uma alma divina, que é a nossa essência primeira, principal, real, e não aquilo que se tem aqui, tá? Então, veja só, a aparência de que esta mulher perde a dignidade é o contrário. Deus está dando dignidade a ela. Aqui nesse princípio, vamos pensar agora numa outra situação. A tua necessidade, a minha necessidade. Quando você está judiado pela vida, pelos problemas, quando você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, quando você precisa tomar remédios, quando as pessoas não te enxergam, ou quando fala alguma coisa com você, quer saber por que você está triste, por que você não tem brilho nos olhos, por que você não tem ânimo, por que você anda deprimido, quando a gente anda em estados parecidos assim, a gente perde uma dignidade? Perde. Mas se você aprendeu, se você lembrar de uma história dessa, por isso que eu falo, estudar Torá é conhecer a atitude de Deus quando Ele vive no meio do povo. Isso faz você ter fé. Agora, quando você fica assim doente, nesses estágios que eu estou dizendo, você ataca Deus. Deus, onde você está? Por que me deixou aqui? Você não disse que me amava tanto? Aí vem as palavras de Bíblia, né? Não está escrito em tal lugar que você é o Senhor meu Deus que me ajuda no dia da angústia? Ele cita a palavra correta, mas ele cita sem fundamento correto. Então ele fala sem entendimento. Ele fala a palavra verdadeira, mas desconexa, como o papagaio fala e não sabe o que ele está falando. E as pessoas usam esses atributos se dirigindo a Deus, e elas são como crianças. Sabe o que é isso? Falta de educação. Não é falta de educação de ser menino, cala tua boca, não seja mal educado. Não é mal educado nesse sentido. Mal educado é sem estudo de conhecer como Deus age. Aí vem aquilo que você respondeu. Alguém que está perto da gente, que quando a gente passa dificuldade, a gente sabe que seremos socorridos, porque a pessoa está perto e já deu provas que eu possa contar com ela. É assim que Deus age.
Ele, contudo, ele quer te dar provas de que ele está perto, de que você pode contar com ele. Mas para você traduzir isso em fé e perseverança, você tem que conhecer quem é Deus na história do mundo. Você vai para uma igreja e eles falam de Abraão, falam um monte de coisa de Abraão. Mas ele fala no enfoque, não que Deus está ali construindo uma dignidade entre ambos, construindo uma amizade, construindo uma vida, relacionando com um monte de outras coisas. Não, sempre cai naquilo lá, que você pode contar com Deus. Ora, você vai perguntar a pessoa depois sobre história bíblica? Quantas vezes eu pergunto aqui para vocês, quem era a mulher de Jacó? Vocês param e... mulher de Jacó, primeiro... você fala, mas Jacó era casado? Mas peraí, Jacó, se ele casou, mas peraí, eu não sei com quem ele casou, mas será que eu sei quem é o pai dele? Será que ele teve filho? Gente, fica difícil. Por isso que o Midrash, ele é um livro profundo no histórico, mas é um livro que foi editado para criança. E nós lemos o Midrash e você vê um assunto tão profundo e você pensa, nossa, mas isso é para criança? Eu sou adulto, tenho dificuldade para compreender. Mas é para criança? Ali mostra o bonito do Midrash. Eu sempre falo isso para vocês. O bonito do Midrash é que ele tem a capacidade de trazer Deus do céu e colocar Deus no meio da situação que aquele povo está vivendo, mostrando uma relação de amizade, de socorro, de amor, mas também de julgamento, de justiça. Quando você aprende essa questão de relacionamento com Deus, você não precisa se forçar a se perguntar se você tem conceito de fé. Porque aquele que está do teu lado, eu não preciso falar para vocês que quem anda do meu lado e me apoia, eu não preciso falar para vocês, a minha esposa me apoia, a minha esposa anda do meu lado. Eu não preciso falar isso para vocês. Porque eu posso falar, mas isso pode ser mentira. Uma mentira que eu mesmo posso estar me enganando. Não vai funcionar. O que vai funcionar é que nos momentos em que a cobra vai fumar, que nos momentos difíceis, eu sei que eu posso contar com aquele que está do meu lado. Aquele famoso ano que eu fui afrontado naquele mês de abril, no famoso dia 6 de abril, não foi permitido sem que eu soubesse que eu ficasse 40 dias fora de órbita, como que no mundo dos mortos. Vocês lembram disso? E o que foi pedido ao Eterno é, olha, ele vai ele vai completar, não me lembro quantos anos de chamado ao ministério, né? Mas a agonia, a dor dele vai ser tanta que ele vai jogar tudo para o alto. E o que aconteceu naquele dia? O que eu fiz naquele dia? 6. Não joguei tudo para o alto? Não fiz a vozinha chorar? Não deixei vocês aqui sair? E vocês me abandonaram? Lá daquela esquina, eu escutava a voz da Neuza gritando alto aqui, orando. Eu era, acho que noivo já, né? Casado eu sei que não era, porque eu lembro que tudo aconteceu lá na casa da minha mãe. A Andy foi comigo, foi até lá na esquina, voltou, tentando colocar as palavras na minha cabeça. Aí quando eu voltei aqui, quando eu entrei, estava cada um de vocês no devido lugar. Ninguém saiu do lugar. Então essa imagem fica assim, para que eu vou querer uma igreja de 1000 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, se quando acontecer alguma coisa comigo, essas 20, 30, 100, 1000, vai falar como aquele exército no passado
caiu nas graças da visão que Satã trouxe sobre Moisés e falou assim: nós queremos um outro líder, e fizeram o bezerro de ouro. Mas alguém defendeu Moisés. A tribo de Levi, por exemplo, não se contaminou com nada. Se tivesse que morrer, todos eles morreriam. Por isso que Deus deu o ministério para eles. Você aprende isso na igreja evangélica desse jeito? Não aprende. Então fica deficiente em saber quem é Deus, com quem você pode contar e com quem você pode contar nos dias da tua casa, da tua vida. Aquele menino, ele enfrentou aqueles feiticeiros que vieram do Egito e disse assim: ninguém vai passar daqui, se passar daqui tem que passar por cima de mim. Eles falaram: não tem problema. Moeram o rapaz, mataram o rapaz. Então por que esse menino morreu? Para defender Arão e para defender Moisés. Então alguém deu a vida por alguém. Aí você vai falar assim: nossa, como que eu vou crer em Deus que permitiu que esse menino justo morresse por causa de Moisés, por causa de Arão? Mas tudo isso está sendo construído, imagens que vai fortalecendo a dignidade, vai gerando dignidade no povo. E isso é tão forte que o que é que fez o povo judeu sobreviver até o dia de hoje? Essa história que é forte dentro deles, que vai morrendo gerações dele, mas a geração que vai crescendo vai se apegando em Deus cada vez mais forte. Apareceu Hitler, apareceu Haman, apareceu o faraó, apareceu um monte de gente. Ninguém conseguiu destruir a essência de vida que Deus tratou com este povo. Aí vem um movimento chamado Igreja Cristã e fala: nós agora substituímos esse povo. Tem como? Sabe por que a gente acreditou nisso no passado? Porque a gente não conhecia o relacionamento que Deus tem com o povo. Sabe por que nós não tínhamos fé suficiente? Porque nós não conhecíamos o relacionamento que Deus tem com o povo. Porque na hora que você começa a viver isso na prática, ninguém vai precisar falar para você: você tem fé? E você também não vai falar assim: eu acho que eu não tenho fé. Se você pensa assim ainda, faça um conserto e comece a ver o Deus do judaísmo, porque o conceito dele, ele devolve dentro de você dignidade. Esse tempo em tempo que você costuma viver em baixa, isso aí é resquício do cristianismo. Você tem que ir abandonando aquelas coisas, tá? Para você pegar a fortaleza do Eterno. Fale menos, age mais. Voltando aqui nesse caso, então o Eterno fala: você quer essa mulher? Você pode ter essa mulher, mas você tem que dar o tempo dela. Você tem que ver essa mulher sofrendo, chorando, de unhas compridas, roupas esfarrapadas e careca. Se mesmo assim você olhar para ela e a desejar e amar, então você tomará como esposa. Acabou aí? Não. Se acontecer alguma coisa e você quiser deixar, aqui começa a entrar a questão de divórcio, tá? Que você aprendeu dentro da igreja evangélica que divórcio não vem de Deus. Que tem um texto em Malaquias 2, acho que verso 16, que é um texto que foi totalmente pervertido por uma das versões que vocês têm em português, que ali está escrito assim: eu, o Eterno, abomino o divórcio, e fala, e que se você, homem, fizer tal coisa, eu sou contra você, alguma coisa assim. Quando eu li isso numa postagem de um Facebook de uma pessoa, eu olhei aqui e falei: mas isso, eu nunca li isso na Bíblia. Nesses capítulos aqui, que eu já li em várias versões, nunca vi. Aí comecei a procurar nas versões em português. Procurei umas 3, 4. Aí encontrei uma do jeitinho
que ela tinha colocado lá. Aí eu fui na Bíblia hebraica, na tradução em português e nas palavras escritas em hebraico, que aí não tem como fugir. No texto em hebraico, você não encontra palavra relacionada com divórcio nesse texto. Você não encontra nada relacionado a divórcio. Então, por que um homem chamado representante de Deus, erudito, alguém que vai fazer uma tradução de uma Bíblia, faz uma coisa dessa? Dizendo que Deus está falando algo que Ele não está falando. Porque o ensino que foi trazido sobre divórcio às pessoas é um ensino que não é o ensino de Deus. Porque o ensino de Deus, ele está gerando dignidade à pessoa. E o ensino cristão no divórcio, ele está tirando. Enquanto Deus está devolvendo, o cristianismo está tirando dignidade. Primeiro, cansei de ver na igreja evangélica a mulher pedindo socorro, chorando. Gente, sem citar nome, até no nosso meio aqui vocês conhecem pessoas que podiam até apanhar do marido. Está casado até hoje, mas mesmo lá naquela época eu já tinha dito a essa pessoa: deixe esse homem, viva a tua vida, porque você não vive nem com o marido, nem com os filhos, nem com Deus e nem com você mesma. Então, enquanto um fala, Deus ama o casamento, Deus ama o casamento, mas não o tipo de casamento que você se envolve, não o tipo de relacionamento que você tem com uma pessoa. Não existe isso. Então aqui começa o conceito sobre o homem ter várias mulheres, a forma como ele deve se separar de uma mulher. No dia a dia das pessoas, vocês sabem o que? Um homem, ele pode se separar? Na lei da maioria dos países, podem. Só que ele simplesmente se separa por qualquer tipo de motivo. Ele não aprende a pagar um preço. Tá? Então tem um texto de um rabino, não me lembro o nome dele, e ele diz assim, terminando o texto dele, ele diz assim, que o divórcio é semelhante a uma amputação de um membro do seu corpo. É permitido que você ampute uma perna? Não, permitido é. Imagina, uma pessoa tem uma doença, gangrena. Você tem que cortar a perna, porque senão aquilo lá vai te matar. Então é preferível você perder uma perna, mas ficar vivo. Vê o jogador da Chapecoense, o Fulman, e aquele lateral direito, não lembro o nome dele, o loirinho lá que ia casar, os sobreviventes do acidente do avião. Quando o Fulman, acho que é Fulman mesmo, voltou sem as duas pernas, o pai disse: meu filho, é melhor você voltar com vida, meu filho, sem duas pernas, do que ter ficado morto como todos morreram. Eu quero você comigo mesmo sem duas pernas. É duas? Quem lembra aí? Acho que é duas mesmo, né? Mas que perdeu perna, perdeu. Ele usa aquela prótese. Então, gente, no caso dele, perdeu a perna. No caso de uma gangrena, no caso de uma diabetes que corta o pé, que corta dedo, geralmente começa a perder os dedos da frente. Aí a pessoa perde o equilíbrio. Aí se você vai valorizar o dedo, esse meu dedo é feio, não serve para nada. Tira um dedo para você ver se ele não serve para nada. Primeira coisa que você perde é estabilidade. Tira o dedinho, o dedinho não serve para nada. Tira o dedinho para você ver que você vai começar a cair na rua, perder equilíbrio. Então, só porque quando for necessário você corta fora um membro e é permitido, significa que num relacionamento
Você também, num relacionamento, pode chegar a um ponto que, se você não cortar aquele membro vai te matar. Então, por que Deus está permitindo um divórcio? Para devolver a dignidade à mulher e devolver a dignidade ao homem, para dar uma nova oportunidade de vida, tanto para um quanto para o outro. Não é que Deus tem prazer em pegar e rasgar e separar. E os filhos, para onde vão os filhos, isso e aquilo. Isso é uma visão errada que a religião trouxe às pessoas. Você tem que enxergar que Deus está olhando, Ele está olhando o mais profundo do ser humano, Ele quer devolver a dignidade. E esse rabino, então, escreve esse texto e fala assim: por que você tem direito à amputação de um membro? Qualquer dorzinha que você tem na tua mão, você vai lá e corta a tua mão fora? Você vai cortar a tua mão fora só quando aquela doença da mão oferecer prejuízo de morte para você. Aí é o último recurso. Então, num casamento, o divórcio tem que ser o último recurso. Visão de Deus. Visão dos homens que não sabem enfrentar frustrações, que não sabem passar por dificuldades. Aconteceu qualquer coisa, casa descasa, casa descasa, casa descasa. E você já viu pessoa que casou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comercial lá daquele menino acho que é da Vivo, né? Ele encontra no aeroporto o Fábio Júnior, e o Fábio Júnior mexendo no celular. Olha, quando você empresta teu celular aqui, tua internet, minha internet é boa, tal, e a do celular do Fábio Júnior não prestava. Aí, eu não lembro como termina a história, eu só sei que o menino termina o vídeo falando assim: não, eu vou no teu próximo casamento. Tirando o quê? Ele casou tanto, que ele vai casar, e não é que casou mesmo, esse tempo atrás ele casou de novo. Tá? Então, gente... Segundo fala aí, parece que a Gretchen já passou de 10 casamentos. E tantas pessoas 10, 15, 20 casamentos. A série que eu vi do rei da Inglaterra, Henrique VIII, casou 6 vezes. Entendeu? Aí você vai percebendo no relacionamento que os mesmos problemas acontecem. Por que acontece? O problema não é a mulher. O problema é como a pessoa se relaciona. Gente, ele vai casar 1, 10, 15, 20 mil. Não vai ter mulher que... Então, se a mulher não mudar os conceitos dela, se o homem não mudar os conceitos dele, não é porque Deus permite divórcio que a pessoa vai ficar divorciando. Ela nunca vai acertar o alvo. Porque ela precisa descobrir a dignidade dela. E para muitas pessoas, no caso que eu estou falando aqui, devolver a dignidade de alguém, fazer essa pessoa se sentir viva, com respeito, com reconhecimento de Deus, com reconhecimento de todas as coisas, é o término de um casamento. Mas Deus, Ele dá o exemplo. A aliança, olha que bonito isso, a aliança que Ele faz com Israel, Ele fala: eu me casei com você e eu jamais te darei o divórcio. Nesse sentido, eu, Deus, abomino o divórcio. Mas nesse sentido, Ele não vai abandonar Israel. E Ele fala: imitai vocês a mim. Ou seja, aprenda a respeitar a mulher, mulher aprenda a respeitar o homem. Porque as pessoas querem ser amados, elas querem receber, mas elas não querem doar. Portanto, as pessoas têm crescido em estatura, mas têm permanecido crianças, ignorantes, sem dignidade. Têm vivido como crianças, sem crescimento. Vai querer exigir o quê? Que julgamento ela vai ter da vida? O que ela vai conhecer de Deus? Segundo seus pontos de vista, um ponto de vista deformado. Não vai atingir o alvo. Fica difícil. Por isso, estudar Torá significa ver que Deus desce
dos céus e se relaciona com o homem. E como é que ele se relaciona no meio dos problemas? A gente acha que para Deus ser bom para você e mostrar que Ele te ama, é Ele livrar você dos problemas. Mas se Ele livrar você dos problemas, Ele cria um delinquente. Dá tudo para o teu filho para você ver. Leva ele de carro, de avião, acompanha ele em todo lugar que ele tem que ir. Vai na frente e tira os espinhos, as dificuldades, tal. Você criou um boneco. Na hora que você estiver velho, ele não vai saber o que fazer para te ajudar. Ele não vai ter iniciativa. Não vai saber arrumar um emprego, não vai saber trabalhar, não vai saber pegar o ônibus, não sabe em São Paulo, não sabe fazer nada. Ah, mas eu dei muito amor para ele. O teu amor foi impotente e acarreta a infelicidade. Isso é uma frase famosa do Erich Fromm, famoso psicólogo americano. Aliás, é num livro do Erich Fromm que ele cita na página 18 o famoso, e por incrível que pareça, judeu, Karl Marx, que é economista, revolucionou um monte de coisa aí, sempre ligado na parte negativa, mas ele diz essa frase: se você ama e o teu amor faz com que você não receba de volta o amor como resposta, então o teu amor, ele é infrutífero, ele acarreta infelicidade. Mas como você vai falar que um amor acarreta infelicidade? Infelicidade é porque o teu amor, ele é estéril. Você acha que ama, você acha que fez. E religiosamente falando, as pessoas acham que fazem para Deus, mas são estéreis neste amor, porque elas não conseguem receber de volta o amor. Karl Marx que disse isso. Para terminar, agora sem me alongar, porque vai ser tudo na mesma toada. Um casal tem um filho contumaz, um filho rebelde, um filho que não obedece ao ensinamento do pai. Qual foi a ordem divina que a gente leu aqui? Leva no tribunal diante da cidade. E o que vai ser feito com esse moço? Será apedrejado, será morto. Mas Deus está mandando matar um filho? Está mandando matar um filho. Deu oportunidade para esse filho? É um filho rebelde. Deu oportunidade, não ouviu a voz dos pais. Eu lembro, tem um livro da Rebecca Brown, aquela que trabalhou com pessoas tirando o satanismo. O judaísmo não olha muito para isso, tá? Mas a questão é que naquela época se dava muita importância a isso. Numa das páginas desse livro, ela orienta uma mãe para colocar o filho para fora de casa. E teve vários pastores, inclusive um daqui de Campinas, que teve como ideal fazer perseguição ao ministério dessa mulher. Há uma apostila que ele cita o nome verdadeiro dela, ele fala, e induziu um monte de gente a ter ira, se não ódio, contra essa mulher. Porque ela orientou a mãe a colocar o filho ou a filha para fora de casa. Aí começaram a questionar: mas isso é amor? O amor da igreja é para amar, é para fazer isso, é para fazer aquilo, e não mandar embora, e não fazer isso, não fazer aquilo, tal. Olha aqui um texto. O próprio Deus está falando para que o pai e a mãe tomem essa atitude. Aí vem a discussão rabínica, Torá oral. Na Torá oral está escrito
que os rabinos estudando profundamente, os sábios estudando profundamente, chega à conclusão. Agora veja que situação diferente. Nós vimos semana retrasada que Eliezer e os outros, Akiva e outros, racharam, e esse racha trouxe punição, que todos eles iriam morrer sem ser morte natural. Lembra disso? Por causa de uma discussão rabínica no tribunal. Agora, nessa época aqui, estou remetendo novamente a uma discussão rabínica dentro de um tribunal. Enquanto eles chegam numa definição, então eles chegam assim, que nunca aconteceu que um filho tenha sido apedrejado e morto por causa dessa palavra. Quando vão entrar na terra, também é dito, pegue uma cidade, se não tiver conserto para ela sobre a idolatria, tem que queimar a cidade inteira. Aí, a mesma decisão. Nunca vimos uma cidade que tenha sido queimada porque não houve recuperação. E uma outra situação assim. Nunca aconteceu isso no meio do povo, nunca vimos que tenha acontecido isso. Para esses 3 casos, esse outro sábio fala assim: eu vi um filho que foi morto diante dos pais. Eu vi uma cidade que foi queimada e me assentei sobre os seus montes queimados. Eu vi, não sei, ou seja, enquanto um grupo falou que isso nunca iria acontecer e nunca aconteceu, um disse, isso aconteceu, tá? Mas prevaleceu a ordem de que nunca aconteceu, tá bom? Sem entrar no detalhe, mas peraí, aconteceu ou não aconteceu? Deus está mentindo aqui ou é uma forma de analogia? Será que você nunca viu pessoa que não adianta dar oportunidade para ela, que não vai ter conserto mesmo? Tanto é que pós-morte tem um termo hebraico nesse pós-morte. Primeiro um é chamado karet, que é tirado da face de Deus. E tem um castigo que um anjo forte vem, coloca aquela pessoa sentada e dá um golpe. Todos os ossos da pessoa são quebrados. E dói. Mas depois de morto não sinto dor. Você me responde, quando a gente estiver do outro lado, se você sente dor ou não. Aí você vai lembrar, aquele dia você falou. Em seguida, os ossos são todos recompostos. E ele vem de novo e dá um golpe e quebra tudo. Mas você vai passar por esse castigo? Tem uma pessoa que tem falado muito isso. Ela vai me ouvir e sabe, é para você mesmo que eu estou falando. E diz assim, que quando eu estava lá, achava que a morte seria um benefício, iria acabar tudo. Mas agora no judaísmo descobri que a morte é pior do que ficar vivo, que eu vou sofrer muito mais morrendo. Isso que eu estou falando é um sofrimento terrível, mas é de acordo com as atitudes da pessoa. Então, se você quer generalizar e captar para a tua mente, trazer para dentro de você somente aquela fase ruim, então significa que todos os pais vão olhar isso aqui e vai falar assim, eu não quero casar, não quero ter filho, porque vai que eu tenha filho e o meu filho seja mau e eu vou ter que matar o meu filho, então eu não quero casar, não quero ter filho. É isso que Deus está falando. Então a morte vai ser terrível para todo mundo vai passar por carete, todo mundo vai passar por esse golpe do anjo, porque se você fosse uma pessoa que iria passar por isso, nem aqui você estaria, porque uma pessoa que passa por isso, ela não tem sequer sentimentos com as coisas de Deus, ela já está separada desde aqui, tá certo? Então esses conceitos vai mostrando coisas terríveis, sim.
Mas você tem que entender que ao mesmo tempo que essas coisas são terríveis, ela vai devolvendo a você um relacionamento com Deus e com você próprio de dignidade. Enquanto você olhar para você no espelho e olhar para as coisas da tua vida e você continuar falando: ai Deus, estou decepcionado com você. Você não tem que ficar decepcionado com Deus, você tem que ficar decepcionado com você. Porque quem está insistindo em entender as coisas de forma errada é você, não é Deus. Quem está afastando Deus de você é você, não é Ele que está se afastando, que não fez. Se você insiste em não enxergar essas coisas, acho que nem o judaísmo vai te ajudar. E aí você vai buscar conceitos lá que já deveriam ter ficado para trás. Você não está conseguindo entender nem o novo, e ainda que misturar o novo com o velho, vai dar aquele salseiro que todo mundo conhece, não vai chegar a lugar nenhum. Então, por favor, compreenda o Eterno, que é aquele que desce e vem devolver a tua dignidade. Mas desse jeito que eu estou, com essa vida aqui que eu estou levando, quer trocar comigo? E se eu trocar com você? Como chama aquele filme, gente? Que os dois amigos... tem esse também. Lembrou o filme brasileiro do Tony Ramos com a Glória Pires, que eles acabaram um tomando a personalidade do outro, né? Um não falava assim, quem que dava aula no coral lá? Quem que é? Ela. Aí ele achava que aquilo não dava trabalho. E aquele outro filme que era um amigo dele, não sei se eles eram irmãos, um era empresário responsável, dirigindo lá a alta patente de empresa, e o outro era aquele molecão, né, que só queria saber de carro esporte, festa, mulherada, e de repente acontece lá na água, né, na fonte de uma água, acontece uma magia lá, e um pega a vida do outro. Queria ter sua vida. Isso. Eu queria ter sua vida. No final das contas, cada um ficou doidinho para voltar para ter a sua própria vida. Então essa história que a gente fica falando, que eu queria ser diferente, que eu queria aquilo outro, e que não sei mais o que, é tudo fuga, é tudo forma que demonstra, sabe o que você está sem dignidade, e está com o olhar tudo torcido e não consegue compreender as coisas. Se Deus tirar os sofrimentos que aprove a Ele trazer sobre a tua vida, significa que você não conseguiu ser construído. Quem quer ser José, só rei do Egito, ele iria conseguir ser rei do Egito se ele não tivesse passado por todo o histórico? Todo esse histórico o capacitou para, estando lá naquele poder, manter, sabe o que? A nação de Israel viva. É por isso que depois de tudo isso, ele recebe um nome atrelado ao nome dele. Quando se fala em hebraico, Yosef, é dito Yosef Hatzadik, Yosef o justo. Deixou de ser Yosef, José, é José o justo. E Hollywood fala Bond, James Bond. Repete. Eu mesmo. A gente tem mania de dobrar com a gente mesmo. Bond, James Bond. Eu mesmo. Enquanto Yosef Hatzadik, aquele que manteve o pacto, o brit, a aliança. Essa é a diferença.
E aí você quer viver de qualquer maneira, sem se esforçar e sem entender essas coisas, querendo que Deus faça tudo para você. Você não cresce, vai ser uma criança, fica sem conteúdo e sem dignidade. Se você entendeu dignidade hoje, então você vai entender, talvez o que você não tenha tido é dignidade. E você deve, não é que você não tem olhado para ela. E ela tem que ser colocada diante dos teus olhos, porque você tem que viver os teus olhos passando pela dignidade. Aí sim você vai reconhecer o quanto o Eterno anda no nosso meio e o quanto Ele luta por você, porque Ele está sempre fazendo, nas piores situações, o que Ele quer é devolver a tua dignidade. E lembre, você numa situação de deficiência, você é como pobre, você não foi abandonado. Ele quer te devolver a dignidade. E ainda evita que aqueles que são os abusadores venham para abusar de você. Se abusar, os céus vão julgar a causa. Tá? Isso é importante. E podemos encerrar aqui